Aristóteles, proeminente pensador da Grécia Antiga, queria chegar na raiz do que motiva a ação humana e o que determina o valor dessas ações. Se conhecermos aquilo que realmente motiva todas as nossas ações, e, portanto, quais são as mais eficazes para alcançar essa motivação, então certamente estaremos no caminho de uma vida melhor. Essa é uma reflexão muito útil. É a filosofia do viver, do dia a dia prático. Mas o nome que Aristóteles deu ao estudo dessas questões, ética, é entendido como algo abstrato, puramente teórico. Mas vamos ver se esse é de fato o caso. A primeira coisa que Aristóteles propõe é que toda ação humana, voluntária, tem um propósito designado. Ela está buscando algum bem. Ele escreve o seguinte: toda arte e aprendizado de toda ciência, e de mesma maneira, toda ação e toda escolha moral, está buscando, pensamos, algum bem. Algumas dúvidas podem surgir aqui. Estaria Aristóteles dizendo que todas as pessoas estão tentando agir para o bem, ou seja, tentando agir moralmente? Não é nada disso. Sejamos mais específicos sobre o que ele quis dizer com o bem, no qual todos agimos em busca. Esse bem é um bem percebido e esperado. Percebido no sentido de que ele é um bem na perspectiva subjetiva, na avaliação do indivíduo que age. E esse indivíduo não pode saber, mas apenas especular, que sua ação vai resultar em um bem. Vamos por partes, para entender esse bem no qual Aristóteles se refere. O bem pode ser externo ou interno. Ele pode ser um bem para o indivíduo que está agindo, ou também um bem para terceiros. Exemplo: você se sacrifica para salvar a vida da sua querida irmã. Diretamente, essa ação não vai te causar um bem, você acabou morto. Mas ela salva uma vida estimada, o que é um bem na sua perspectiva subjetiva. Pode ser dito que o bem externo também é um bem interno. Afinal, se você quer fazer um bem para outra pessoa, então fazê-lo te causa satisfação. O bem pode ser moral ou imoral. Afinal, desejos subjetivos não estão sempre presos a princípios morais. Exemplo: você pode matar alguém, porque isso te dá algum prazer ou alguma vantagem. Não é algo moral, mas provoca um bem na forma desse prazer ou desta vantagem. O bem pode ser real ou falso. Afinal de contas, as pessoas muitas vezes avaliam incorretamente o que lhes vai causar bem. Por exemplo, você escolhe se mudar para uma cidade vizinha, esperando um trabalho e uma vida social mais interessante, porém, acaba sem teto e sem amigos. De qualquer maneira, quando a decisão foi tomada, você estava almejando um bem. Quando entendemos que o bem, no qual Aristóteles se refere, é uma noção mais geral de bem, um bem esperado e percebido, então fica difícil não concordar com a afirmação básica dele, que dá início à reflexão. Toda ação voluntária, a qual podemos também chamar de ação consciente ou ação humana, está buscando um bem. A partir daqui, outras perguntas precisam ser respondidas. A primeira pergunta que Aristóteles propõe é: onde o bem que buscamos se localiza? Na ação em si ou nos resultados da ação? Aristóteles entende que todos esses bens, perseguidos por nós, podem ser organizados numa sequência de finalidades. Exemplo: você pode gostar do ato de cozinhar em si, mas se o resultado não for apreciado nem por você nem por ninguém, então cozinhar se torna algo menos interessante. Seguindo o argumento de Aristóteles, a ação em si, o ato de cozinhar, pode ser um bem, mas ela está servindo outra finalidade externa, que é a apreciação do prato. Então, para ele, o que é realmente mais importante é a apreciação do prato, e não o ato de cozinhar. Agora, fazendo um adendo aqui, eu pessoalmente discordo desse ponto, de que a ação pode de fato ser um bem, porque eu acredito que o ato de cozinhar não é bom sozinho, mas ele é bom porque ele provoca inspiração, ele provoca relaxamento, ele provoca alegria, criatividade e outras coisas. A ação sempre provoca uma experiência específica e, na minha opinião, essa experiência que é o bem. A segunda pergunta que Aristóteles propõe é: existe algum elemento ou aspiração que está relacionada a todos os bens possíveis? Esse seria o bem maior, o propósito final de todos os outros bens. É o último fim na sequência de aspirações humanas. Ele diz: dessa natureza, de ser um propósito final, a felicidade é a candidata mais comum.
porque sempre a escolhemos por ela mesma e nunca pensando em algo posterior. Status social, prazer, intelecto, todas essas excelências nós apreciamos em si mesmas, mas a escolhemos também como meio para a felicidade. A maioria das pessoas acredita que o bem maior é a felicidade, e Aristóteles concorda, mas ele tenta esclarecer o que a felicidade realmente é. Sua concepção de felicidade vamos chamar a partir de agora de eudaimonia, palavra grega que o filósofo usou. Ela é diferente da felicidade do senso comum, que para Aristóteles são noções equivocadas do fenômeno. A felicidade do senso comum geralmente é relacionada com prazer, status social, riqueza ou boa fortuna, no sentido de destino. Todas essas respostas são insuficientes na visão de Aristóteles. O prazer é insuficiente porque não representa a totalidade das vontades humanas, sendo suficiente somente para animais. As pessoas podem viver vidas cheias de acesso a todos os prazeres e mesmo assim se sentirem insatisfeitas. E mais, a busca excessiva do prazer vai acabar se tornando um vício. Epicuro, outro filósofo grego, tentou reformar o valor de prazer nos debates filosóficos, propondo prazeres moderados como caminho para a felicidade. Mas isso é um assunto que a gente vai abordar numa outra hora. O status social é insuficiente porque não se trata de uma qualidade do indivíduo, mas da percepção dos outros. Nesse sentido, ninguém realmente possui status social, mas apenas o mantém de acordo com a vontade alheia. Se ele é instável e não pode ser verdadeiramente obtido, então ele não é o bem maior. A riqueza seria talvez a pior resposta. Afinal, ela não é nenhuma finalidade. As pessoas usam a riqueza para conseguir outras coisas, incluindo prazeres e status social, então ela definitivamente não pode ser o bem maior. A boa fortuna, por fim, é insuficiente porque não está relacionada às qualidades e ações dos indivíduos. Ela possui apenas um aspecto aleatório, caótico. Qualquer pessoa, a qualquer momento, pode acabar tendo uma boa ou uma má fortuna. Um mendigo pode encontrar uma maleta de dinheiro, um rico pode ser assaltado e preso pelo resto da vida, e por aí vai. Seguimos então. As três primeiras coisas falham em ser o bem maior, a eudaimonia de Aristóteles, porque elas não são nem finais nem autossuficientes. O filósofo diz: a felicidade é evidentemente algo que é final e autossuficiente, sendo o propósito de tudo o que fazemos. A boa fortuna falha porque ela é instável. Mudanças acontecem com todos nós, não importa quem somos e onde nascemos. Se o homem feliz fosse o homem da boa fortuna, então no próximo momento ele rapidamente podia se tornar infeliz. Não é uma andorinha ou um dia bonito que fazem a primavera, então não será um dia ou um período curto de felicidade que farão um homem feliz. Nenhuma dessas coisas é de fato a eudaimonia de Aristóteles. A verdadeira felicidade não pode ser incompleta, ela precisa ser final e não servir nenhum outro propósito além de si mesma. Ela não pode representar uma qualidade sem autossuficiência, a qual só temos se os outros permitirem. Ela não pode ser instável e aleatória, porque assim não faria sentido nós a buscarmos. Precisamos buscar em outro lugar o que é eudaimonia, a verdadeira felicidade. Aristóteles recomeça a reflexão por outro ângulo. A felicidade, para ser o bem maior, precisa estar relacionada ao que é próprio da experiência humana. Se existe algo peculiar à humanidade, é que ela possui consciência. Aristóteles a chama de alma, mas tem um sentido diferente no contexto histórico e filosófico dele. Não é somente espiritual. No primeiro momento, é mais fácil chamarmos de consciência. Então a consciência, com sua parte racional e irracional, é precisamente o que temos de único, e, portanto, é o que define nossa experiência humana. A parte racional é uma só, e se refere à capacidade de julgar e qualificar o mundo ao nosso redor, extrair uma compreensão cada vez mais complexa das experiências que vivemos e guiar nossas ações. A parte irracional está dividida em duas partes na filosofia aristotélica. Uma são os instintos, tendências biológicas que nos guiam para o crescimento, reprodução, sobrevivência e tudo mais. A outra é a parte das paixões, dos desejos, dos impulsos. Muitos nomes são aplicáveis aqui. Ela age perante impressões e vontades refletidas,
levando as pessoas a buscar certas coisas. Aristóteles entende essa segunda parte como parcialmente racional. Ela pode se tornar moderada, equilibrada. Então, há duas partes da consciência que podemos controlar e, portanto, aprimorar: a racional e a irracional dos impulsos. Assim sendo, como são duas partes que podemos aprimorar, há duas formas de excelência da consciência. A excelência da parte racional é intelectual, se refere à inteligência, capacidade lógica, sabedoria, etc. A excelência perante os impulsos é uma excelência moral, se refere a moderação, autocontrole, liberalidade, etc. O ato de cultivar ambas as excelências, ou seja, dar forma à melhor consciência possível, é o que Aristóteles vai chamar de virtude. E para ele, virtude é a melhor candidata para ser a verdadeira felicidade, ou eudaimonia. E aqui a gente tem que entender a virtude sem os preconceitos modernos. Ela não é sobre estar adaptada à moralidade do contexto histórico em que a gente se encontra, não é sobre os nossos objetivos mundanos que estão sempre mudando. A virtude se refere precisamente às qualidades humanas que funcionam independente da constante transformação da vida, da boa ou da má fortuna. O homem que é realmente bom suporta qualquer fortuna. Sempre faz o que é mais digno de face às circunstâncias. Assim como um bom general aplica a melhor estratégia considerando o exército que tem, assim como um bom sapateiro faz o sapato mais bonito considerando o couro que lhe foi dado. A eudaimonia, felicidade para Aristóteles e propósito final da ação humana, seria então a conquista e prática da virtude. O que podemos sintetizar como os elementos da consciência que geram vontade e capacidade de viver a vida com todas as possibilidades que ela contém. Durante os períodos bons da vida, virtudes como capacidade contemplativa, carisma, bom humor, curiosidade, sociabilidade, mente aberta, inteligência, entre outras características da consciência, vão manter vivos o seu desejo e a sua capacidade de viver a vida. Durante os períodos difíceis, virtudes como coragem, senso de justiça, dignidade, paciência, temperança e também inteligência e outras mais, vão garantir que você continue capaz e desejoso da vida, mesmo que as dificuldades estejam te assolando. E é nesse sentido que a resposta de Aristóteles, de que a virtude é o bem maior e o último fim da ação humana, se mantém até os dias de hoje como uma grande proposição. Obrigado por assistir.